Salmo 73. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Livro de Salmos, capítulo 73. Abra aí para a glória de Deus. Salmo 73. Diz assim o versículo de número 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Amém. Meu irmão, o Salmo de Asaf é um dos mais emocionantes da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Asaf era um levita, era alguém responsável pelo louvor. Era Asaf que fazia todo o trabalho da casa de Deus. Asaf, como era da tribo de Levi, e todos da tribo de Levi eram proibidos por Deus de fazer qualquer outra coisa senão os serviços do templo, senão a adoração a Deus. Eles não podiam trabalhar, tanto que a única tribo que não recebeu herança foi a tribo de Eli, a tribo de Levi. Das 12 tribos que havia em Israel, a tribo de Levi não herdou herança, a herança deles era o Senhor. Engraçado que o texto diz que ele dizendo, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Todo menino que nascesse da tribo de Levi, desde criança até chegar à fase adulta, ele era preparado, instruído para servir no templo, para dedicar-se, para buscar a Deus e ensinar às pessoas o caminho de Deus e como adorá-lo. Só que aqui a gente vê um contraste. Nós vemos um homem levita preparado para o louvor, criado desde pequeno para fazer a obra de Deus, num conflito interior. Ele agora dizendo, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Dizem os historiadores bíblicos que Asaf nessa época tinha aproximadamente 67 anos. Agora perceba que um homem que a vida inteira serviu no templo, aos 67 anos, quase no final da carreira, começa a quase desviar-se. Por que isso acontece? Porque ele perde o foco. E é o que acontece com muitas pessoas hoje que estão perdendo a presença de Deus. Embora alguns já tenham muito tempo, uma longa caminhada com Cristo, alguns até que nasceram em berço cristão, hoje estão se desviando, estão perdendo a alegria, estão, como Asaf, os pés estão quase escorregando. Engraçado que isso acontece porque ele deixa de olhar para o Senhor, para olhar para quem? Para os ímpios. Quem que é ímpio? Ímpio não é o mesmo que pecador. Pecador é aquela pessoa que não conhecia e ela peca. Ela não sabe que havia uma proibição, ela não conhece a palavra, ela não tem intimidade com Deus, por isso peca. O cristão, aquele que já conhece a palavra, que conhece os mandamentos, que teve o encontro com Deus, ele não peca, ele comete impiedade. O que é a impiedade? É quando uma pessoa sabe o que não pode, mas mesmo assim ela o faz. O texto diz que ele começa a olhar para aqueles que estavam na igreja, estavam buscando a Deus, mas tinham atitudes que não condiziam com alguém de Deus. E por essa razão, eles prosperavam. E ele não entende como, eu sendo fiel, eu buscando a Deus, eu na minha integridade, servindo ao meu Senhor, as lutas me sobrevêm. E o ímpio prospera, o ímpio cresce, o ímpio vence. Aqui começa a decadência de Asaf. Meu irmão, uma pessoa quando o foco dela é Deus, ela não tem tempo para perder olhando para a direita ou para a esquerda, para aquele que faz errado ou para aquele que não faz. Ela se preocupa com o compromisso dela com Deus. Há pessoas perdendo foco. Há pessoas que até justificam seus erros dizendo, mas tem gente que faz pior do que eu. Tem gente que faz até coisas mais graves. Um dia desses, nós fomos aconselhar uma senhora, fui numa igreja pregar, e aí uma pessoa estava no culto e ela disse assim,
no final da reunião atendia as pessoas. E ela disse assim: pastor, mas eu estou com um problema assim, assim, assado. Ela contou o caso dela lá, que não vem ao caso aqui. Aí eu disse a ela: senhora, isso está errado. A senhora precisa corrigir. O caso dela era até um caso de separação. Ela estava se separando do marido. E aí eu disse a ela: mas senhora, isso está errado. Ela virou para mim e disse assim: pastor, mas o pastor da minha igreja também separou. Meu irmão, o erro de alguém não justifica o meu. Porque o ímpio fez, eu não vou fazer. Você percebe que Asaf começa a desviar os pés quando ele deixa de olhar para o compromisso dele com Deus para olhar para os ímpios que prosperavam em sua impiedade. E olha só o que diz o versículo 13, ainda mais sobre Asaf. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Ele já estava achando desnecessária a sua atitude pura. Ele achou em vão ter lavado as mãos da inocência e purificado o coração. Por que ele disse isso? Segura o versículo 13, Salmo agora 24. Salmo capítulo 24. Abre aí, em nome de Cristo, a sua Bíblia. Salmo capítulo 24, versículo de número 3. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem estará no lugar santo, pessoal? Aquele que é limpo de mãos e puro. Volta para o Salmo 73, 13. Olha o que Asaf chega a pensar. Na verdade que em vão purifiquei o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na... Meu irmão, ele morava no lugar santo. Qual é o lugar santo? É aquele onde 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita. É aquele onde a praga nem a mortandade me assola. Ele morava no lugar santo, mas por observar o que o ímpio fazia, ele começa a se perder, porque ele acha que os seus atos de justiça estão sendo em vão. E quantas pessoas que, por passarem uma luta, um momento de dificuldade na vida espiritual ou na vida material, começam a dizer: é em vão eu orar, é em vão eu ler Bíblia, é em vão eu ir na igreja, porque minha vida não muda, porque meu casamento não muda, porque minha prosperidade não vem. Meu irmão, entenda uma coisa: você habita no lugar santo, onde o inimigo não pode te tocar. Amém, pessoal? Asaf morava no lugar santo, mas ele já achava que era vão. Por quê? Porque ele começa a olhar para o ímpio, ele perde o foco. Voltando aqui para esse entendimento, quando Jesus diz a ele: Pedro, vem, porque eles estavam no barco, a tempestade assolava o barco e tal, a tempestade vinha. Jesus disse: Pedro, vem. A Bíblia diz que Pedro, por um momento, andou sobre as águas. Por que Pedro afundou, pessoal? Por que Pedro afundou? Porque ele olhou para o... Por que Asaf está escorregando? Mesmo tendo servido a Deus uma vida inteira? Porque perdeu o foco. Deixou de olhar para o Senhor para olhar para o ímpio. E quantas pessoas se perdem, se desviam, porque deixam de olhar para a palavra, para o Senhor, para o seu compromisso com Deus, para olhar para a falha de alguém, para olhar para o erro de alguém, para fazer errado porque alguém fez. Meu irmão, não faça isso. Você que faz o que é certo, você que limpa as suas mãos, você que purifica a sua vida, seu coração, você mora no lugar santo, você está diante do Senhor. Asaf não entendia isso. Versículo 14 diz: o dia todo sou afligido e sou castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos filhos. Quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que ele já estava quase se desviando? Fora do santuário. Meu irmão, uma pessoa quando está fora do santuário, fora da presença de Deus, ela começa a achar que é vã tudo que ela tem feito.
Quando eu falo fora da presença de Deus, não é fora da igreja, não. É fora do seu compromisso, é fora da sua aliança, é fora da obediência. É o que acontece com Asaf. Tudo isso por quê? Porque ele está fora. E você sabe que a maior tática do diabo para derrubar alguém é tirá-la da comunhão com Deus. Quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que o diabo coloca na mente de alguns: eu vou sair da igreja. Eu atendi um dia desse um irmão que me procurou aqui e disse: pastor, hoje eu vim decidido a sair da igreja. Eu falei: por quê? Porque está tudo dando errado. É tudo que o diabo quer. É tirar alguém do santuário, é tirar alguém de ouvir a palavra, é tirar alguém da comunhão. Porque quando ele consegue fazer isto, uma pessoa começa a achar vão tudo aquilo que ela fez diante de Deus. Asaf, fora do santuário, quase se desvia. Agora, você sabe o que me chama a atenção? Asaf foi vencido pelo tempo. E se a gente não tomar cuidado, o tempo também faz a gente ficar relaxado. Asaf foi saindo do santuário, não foi de uma vez, foi aos poucos. O envolvimento dele com as coisas de fora do santuário eram maiores do que com as coisas de Deus. Por conta disso, ele começa a escorregar. Eu falei pela manhã e falo novamente agora. Naquilo que você gasta tempo, você demonstra que ama aquilo no qual você está gastando tempo. Uma pessoa que gasta muito tempo com a família, ela demonstra que ama a família. Uma pessoa que gasta muito tempo com os amigos, ela demonstra que ama os amigos. Uma pessoa que gasta muito tempo trabalhando a ferro e fogo, ela demonstra que gosta do dinheiro, que ama o dinheiro, ama o trabalho. Uma pessoa que gasta tempo com Deus, ela demonstra que ama. Pergunta para o vizinho do teu lado: onde você tem passado a maior parte do seu tempo? Asaf começa a desviar, Asaf começa a se perder quando o tempo que ele passa fora do santuário é maior do que o na presença de Deus. Tudo isso porque, segundo os estudiosos da Bíblia, ele já estava com 67 anos. Agora, o que me chama a atenção, continua a leitura comigo, por gentileza. Versículo de número 18, onde paramos. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios, e tu o lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos e totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que o acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Aí o Asaf entra no santuário, e o Asaf entende que ele tinha o que os ímpios não tinham, porque o que o ímpio tem é como um sono. Ele acorda, acabou. O que o ímpio tem não tem segurança. Asaf começa a entender que o ímpio poderia ter algo, mas ele tinha a proteção de Deus. Quando ele está fora do santuário, ele valoriza o que o ímpio tem. Quando ele entra no santuário, ele começa a valorizar o que ele tinha, que era a presença de Deus. Uma pessoa que está fora da comunhão, ela valoriza tudo o que não tem. Quando ela está em comunhão, ela valoriza cada minuto que ela tem com Deus. No versículo seguinte diz aqui, 21, quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins. Amém. Para por aqui. Fora do santuário, o que aconteceu com Asaf? Repita, o meu coração se amargurou. Uma pessoa que começa a perder a presença de Deus, um dos sinais, um dos sintomas o coração fica amargurado. Facilmente a pessoa se chateia, facilmente ela fica ofendida, facilmente ela acha que tudo que é feito soa como provocação. Quem sabe alguns estão assim. Falou para me ofender. Olha lá, aquela pessoa, aquilo ali, ó, eu sei.
Aquela pessoinha lá, você viu o sorrisinho sarcástico que ela deu? Você viu aquele tchauzinho? Nem veio me cumprimentar. Cheguei na igreja, ontem nós fizemos um churrasco lá em casa, ela foi. Ela me viu aqui chegando para a igreja, ela deu um tchauzinho mais sem graça. Ela vai querer ir em outro churrasco lá em casa. Repita comigo, quando uma pessoa facilmente fica ofendida, é sinal de que está fora do santuário. Veja que quando você não valoriza o que você tem, você perde. Asaf disse, eu creio, eu acho que em vão tenho lavado as minhas mãos da inocência e purificado o meu. Como ele não valorizou o que tinha, o que aconteceu com o coração dele? Ficou amargurado. Se você não valoriza o prazer da oração, você vai desejar orar, mas não vai ter força, irmão. Quando você não valoriza esses momentos de vir à igreja, de buscar a Deus, de orar, quando você mais precisar, você vai valorizar. Porque quem não valoriza o que tem, perde até aquilo que não tem. Era para ela, mas perde. Cuidado, irmão. Ele tinha o maior dos tesouros. Porque, irmão, não há quantidade de bens, não há riquezas, não há patrimônio tão grande que seja mais valioso diante de Deus do que mãos limpas e do que um coração puro. Ô irmão, Asaf estava perdendo tudo isso. E aí o versículo continua dizendo, estava embrutecido. Preste atenção. Um homem que foi criado desde criança para o louvor de Deus, agora estava embrutecido, ou seja, ele não dava ouvidos a ninguém, ficou bruto, se fechou. E desse jeito tem muita gente que se diz servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, ficou embrutecido. Não ouve mais ninguém, não ouve mais as mensagens. O conselho do pastor, pastor não manda minha vida não, pois é, não manda, mas é ele que vai dar conta da sua vida diante de Deus. Asaf, ele dizendo, porque eu saí do santuário, ele estava fora, eu fiquei embrutecido, meu coração magoado. Uma pessoa quando não ouve ninguém, é a maior prova de que ela, como Asaf, está com os pés escorregando. E Asaf disse, eu quase caí. Versículo seguinte diz, estava embrutecido e nada sabia, todavia de contínuo estou contigo, tu me seguras pela minha mão. O que é que Asaf entende quando entra no santuário? Deus está comigo, se eu cair ele me segura. Versículo 24, guias-me com o teu, no santuário, meu irmão, ele volta a ouvir a voz de Deus. Entrando no santuário, ele diz, Deus, guia-me com o teu. Fora do santuário, ele estava porque, irmão, me perdoe, o tempo faz a gente ficar embrutecido. O tempo faz a gente achar que a gente é dono da situação. Você quer uma base? Tem gente que quando se converteu, toda decisão que ia tomar, fazia uma hora e hoje. Ela já se acha autoconfiante. Ela estava a ponto de fazer algo, ela não fazia sem antes consultar até o pastor. Pastor, o que o senhor acha? Eu estou para tomar tal decisão. Estou pensando em fazer isso. Repita comigo, o embrutecido, está fraco, o embrutecido torna-se líder de si mesmo. Essa semana eu li algo, eu falei até com os pastores que nós fizemos reunião aqui, o encontro com os pastores regional. Meu irmão, ninguém entra em Canaã sem ter um líder. Por isso que Deus levantou Moisés e depois levantou Josué. E quando Josué se foi, entra o período dos juízes. E todo o período em que o povo se corrompia é quando não havia quem os julgasse. Quem é o teu líder? É Jesus. Não estou falando espiritualmente, eu estou falando materialmente. Com quem você se aconselha? Com quem você, antes de tomar uma decisão, você toma a bênção? Pastor, eu estou na bênção para fazer isso. Ele estava embrutecido. O embrutecido é líder de si mesmo.
Alguém pode, não, eu faço o que eu quero. Pois é, irmão. Isso é um sinal de que alguém está caindo. Quando ela é dona de si, embrutecido, não escuta ninguém. A única pessoa que ela escuta é a sua própria consciência. Ainda que todos digam, você está errado, você está errada. Mas quando ele entra no santuário, ele diz, guia-me com o teu conselho. Meu irmão, uma pessoa quando está bem com Deus, a gente sabe, ela não faz nada se não for pelo conselho de Deus. E às vezes, os conselhos de Deus não são aqueles que gostaríamos de ouvir. Porque às vezes a gente quer ouvir algo que se adeque, que esteja de acordo com o que eu quero fazer. Vou te dar um exemplo. Atendi uma pessoa, essa semana passada. Pastor, eu quero me separar do meu marido, eu não amo mais ele. Aí eu disse, mas não amá-lo, segundo a Bíblia, é parâmetro para a separação? Não, senhor. A Bíblia diz que o que abre uma brecha, um precedente para que haja separação entre o casal? Infidelidade. Houve? Que eu saiba, não. Falei, não, houve? Não. Mas eu quero, pastor, eu não amo mais ele. Aí eu disse, a sua vontade é uma, mas o conselho de Deus é outro. Tome a sua própria. O embrutecido segue o seu próprio entendimento. Ô irmão, às vezes Deus pede coisa para a gente, Deus fala com a gente algo que a gente não quer fazer. Por exemplo, quando a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras. Às vezes não é fácil ir lá onde a gente caiu, ir lá na pessoa que a gente falou o que quis e tal, e ter que voltar, baixar a cabeça e pedir perdão. Você acha que é fácil? Todo ser humano, irmão, tem um orgulho natural. Você pega o menininho, criança. Quem foi que ensinou a criança a fazer isso? Você pega a criança, você vai lá e toma um pirulito dela, ou pega alguma coisa que ela não queria, ou não dá. O que ela faz? Esses dias eu olhei e falei, meu filho, sai dele que esse corpo não te pertence. Fomos no mercado, ele encantou com um negócio lá dos carros. Eu fui até olhar, falei, vamos ver como é que é. 79, falei, é doido, está amarrado, isso é o devorador. Quem compra um negócio desse não precisa do devorador, papá. Foi lá e falei, não vou dar. Ele, eu quero, pai. Falei, não vou dar, me dá aqui. Tomei da mão dele e falei, vai lá com sua mãe. Ele olhou para mim. Não tem 4 anos, irmão. Isso é natural do ser humano. E às vezes a palavra de Deus, os conselhos de Deus se opõem às nossas vontades. E é nessa hora que você mostra de quem você é servo, irmão. Se das suas vontades ou do seu Senhor. Asaf, fora do santuário, era senhor de si mesmo. Dentro do santuário, Deus, que os teus conselhos me guiem. Diga amém. E você, está fora ou dentro? É guiado por quem? O embrutecido é guiado por si mesmo. Asaf no santuário é guiado pelos conselhos de Deus. Entenda que aqui ele começa a se recuperar. Uma pessoa só se levanta quando ela abre mão de seus desejos para ouvir o conselho de Deus. Amém? E aí Asaf, que quase se escorrega, volta de novo para o alvo. Qual era o alvo? Versículo 24. Estava embrutecido e de nada sabia. Era como um animal diante de ti. 22 quer dizer. 23 agora. Todavia estou de contínuo contigo, tu seguras pela minha mão direita. 24. Guias-me com o teu conselho. E depois me receberás na... Diga amém. Meu irmão, fora do santuário, ele olhava para os ímpios. Dentro do santuário, bem com Deus, para ele não importa o material mais. O versículo 73:3 diz que ele sentia inveja da prosperidade dos ímpios. Ele olhava para os bens materiais que os ímpios tinham. Mas dentro do santuário, ele vê que tudo isso é fútil.
porque o que me espera é a glória. Aqui ele volta a recuperar a visão do reino. O que importa para mim é o que Deus tem para mim na glória. É óbvio que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino, e as outras coisas vos serão. Mas primeiro é o reino, primeiro é a glória. Ele não olhava o que eu tenho agora, eu olho, é o que eu terei lá. Para ele não importava mais o carro do ímpio, o casamento do ímpio, não. O que me importa é quando eu fechar os meus olhos para esse mundo, nos portais celestiais, o meu Senhor me dizer: entra, meu filho, para o gozo eterno de seu Senhor. Meu irmão, eu tiro lições importantíssimas quando eu vou em velório. Dia desse eu fui fazer uma oração num velório de alguém importante que havia morrido. E aí, a pessoa não era da igreja, mas como o religioso lá, o líder da religião dele não foi, não pediu correr aqui, e aí a gente, vamos. E eu gosto, irmão, de chegar nesse lugar e ver as pessoas. E aí você vê, chega um, todo cheio de si. E quando fala pastor, na hora que a pessoa está bem, já pensa, charlatão, tira dinheiro dos outros, tira não sei o quê. Mas nas horas mais difíceis, é na palavra de um pastor que a pessoa se apega. Numa mensagem de fé, numa oração de fé. Aí você chega lá, que horas que o rapaz faleceu? Às 22 horas e 50 minutos de ontem. E aí você chega e se apresenta: meu caso, boa noite, eu sou o pastor Hilton da Igreja da Graça. Queria fazer uma oração para Deus confortar a família, mas ontem às 22 horas e 50 minutos, o fulano de tal deixou esse mundo. Antes de orar, eu queria fazer uma pergunta a todos os senhores que estão aqui. Se fosse qualquer um dos senhores, onde você estaria agora, no pós-vida? Aí você vê o silêncio. O mais importante não é o que eu recebo, irmão. O mais importante é o que eu me torno no santuário. No santuário, Asaf era alguém que, quando fechasse os olhos para esse mundo, teria na glória os portais abertos, esperando-o para entrar no gozo do Senhor. Amém? Mas quando eu busco a Deus, eu não recebo só salvação. As outras coisas me são acrescentadas. Mas o mais importante não são as outras coisas, e sim o reino. Quem entendeu, diga amém.